voltando aqui, people, nos problemas de análise combinatória, nesses problemas de contagem, frequentemente vocês vão ter multiplicações sucessivas, tá? Parecido com aquele exemplo que a gente viu no final, vocês vão vendo que eu tenho um número de ocorrências para um evento e depois eu reduzo em uma para próxima ocorrência, certo? Essas multiplicações sucessivas, para a gente não ficar escrevendo muito extensamente, a gente adota uma notação para ela, que é esse conceito de fatorial que a gente vai ver agora, tá? Que zona é essa aqui que tá? Tá, enfim. Então, o que é o fatorial de um número, né? A gente representa um número qualquer n aqui, né? Como é que eu represento o fatorial de n? É só n exclamação, ó. Fatorial de n, é isso aí que isso quer dizer. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo agora com um número concreto. O que é o fatorial de 4? Tá? Só para relembrar, como eu disse, acontece frequentemente nesses problemas de contagem. Lá naquele exercício 6, se eu não me engano, vocês viram que chegaram três atrasados, né? 3 retardatários na palestra, e só tinha 7 cadeiras. O primeiro podia escolher 7 cadeiras para sentar, o segundo podia escolher 6 e o terceiro podia escolher 5. Tá, aqui acabou no 5, tá? Isso aqui não é bem um fatorial, mas perceba que foi diminuindo. Você tem multiplicações por números que vão reduzindo. E aí por isso a gente vai adotar esse conceito de fatorial aqui. O que é o fatorial de 4, por exemplo? O que eu faço quando aparecer essa notação? Isso aqui significa que eu quero fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E assim para qualquer número que aparecer com fatorial. Por exemplo, fatorial de 72. Significa que eu quero sair multiplicando o 72 por cada um dos números que vem antes dele, né? Até chegar lá no 1. Isso é o fatorial de 72. Essa multiplicação gigantesca aí neste caso. Percebam então que fatorial também é algo que cresce extremamente rápido, né? Então a gente vai ter que dar um jeito de aprender a simplificar, e aí entra aquelas simplificações de frações que muitos ficavam odiando o professor quando pedia para fazer, né? Problema. Quero mais aqui. Enfim. Vamos lá. O que temos aqui? A propósito. O fatorial de um número qualquer é definido dessa forma como eu falei. Vocês vão ter uma notação que vocês devem estar achando horrorosa, né? A n significa que eu vou multiplicar n menos 1, né? Vezes n menos 2, e assim sucessivamente até chegar lá em. Né? Isso para quê? Quando esse n é maior ou igual a 2, né? Por exemplo, fatorial de 2. Fatorial de 2 eu posso escrever assim também, né? E acabou rapidinho, né? Perceba que toda vez que o número for maior do que 2, o fatorial vai ser sempre um número par. Por que vai ser sempre um número par? Porque eu vou sempre multiplicar por 2, ó. Vai ter sempre essa multiplicaçãozinha aqui no final, ó. Né? Então, no mínimo, o fatorial vai ser um número par toda vez que for fatorial de um número maior ou igual a 2. Tá? Tem outras propriedades com o fatorial que não nos convém neste momento. Pausa dramática para apagar as coisas, que demora. Bom, tá, eu estava aqui. Definimos fatorial, né? Vimos aí o que é o fatorial de número. É só sair multiplicando, né? Que lindo. Mas é importante vocês terem como definido, tá? Tem gente que fica brigando, mas por quê? Mas porque não interessa, criatura, está definido dessa forma. A não ser que você tenha alguma utilidade, vai estudar e vai explicar, o fatorial está definido assim, ó. O fatorial de um número é isso aí que a gente já viu. Mas o fatorial de 1 é o próprio 1. Né? E aqui vem o que causa mais embaraço. Qual é o fatorial de 0? O fatorial de 0 também é 1. Quando você tiver que calcular o fatorial de 0, e isso vai acontecer muitas vezes, inclusive, o fatorial de 0 é 1. E você só define o fatorial, como está aí na apostila de vocês, para número natural. Não tem fatorial de número negativo, não tem fatorial de fração. Você só tem fatorial de número natural. Tá? Inclusive, o fatorial de 0 é 1. Ponto.
Não arrumem problema onde não tem. Aí vocês têm uns exemplos bacaninhas para vocês colocarem, por exemplo, que gênio, um gênio, bonitão. Ah não, foi só exemplo de fatorial mesmo, tá. Exemplo 6, né, colocou aí perceba aí, ó, esse exemplo aí, ó, o 6. Tá lá, ele tá pedindo fatorial de 6, né. Ele tá pedindo fatorial de 6, então acontece muito nas questões. Só que eu não vou querer fazer essa conta toda, só essa conta aqui já dá um trabalho terrível, né. Já dá um trabalho terrível. Como eu falei para vocês, talvez em muitos casos vocês consigam simplificar. Veja, se eu tiver isso aqui, ó, né? Tem uma conta dessa aí para fazer. Você acha mesmo que eu vou multiplicar tudo isso aqui em cima, né? Depois multiplicar tudo isso aqui embaixo para dividir? É só se eu fosse um... Enfim, ó, o que é fatorial de 6? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, mas peraí. Se o 5 eu vou pegar aqui e multiplicar até o final, não posso interpretar como fatorial de 5 também? Né? Por que eu faço isso? Né? Ó, o que seria fatorial de 6? Fatorial de 6 seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E aí eu tenho o fatorial de 5 aqui embaixo, que eu não vou nem mexer por enquanto. Você concorda comigo que isso aqui, ó, isso aqui é fatorial de 5, né? Então, veja, eu vou quebrar esse fatorial de 6 aqui, eu vou quebrar ele de que forma? 6 vezes fatorial de 5. Por que eu fiz isso? Porque nesse exemplo que eu estou falando para vocês aí, ó, foi conveniente, eu tenho fatorial de 5 embaixo. Ó. Eu tenho multiplicando fatorial de 5 aqui em cima e dividindo fatorial de 5 aqui embaixo. Sobrou só o 6. Tá? Nesse exemplo aí, que não é exatamente o mesmo exemplo lá da apostila, tá bom? Aí, ó, 8 fatorial de 8 dividido por fatorial de 5 vezes fatorial de 3. Ó, fatorial de 8 dividido por fatorial de 5 vezes fatorial de 3. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão deixar de fazer um negócio desse aqui se for necessário. Ó. O que me impede de fazer isso, escrever dessa forma? Nada, tá? Tem uma multiplicação aqui. Estou multiplicando fatorial de 3 vezes fatorial de 5. Tá bom? Nada me impede de fazer isso. Inclusive, eu vou deixar desse jeito aí mesmo, tá? Olha só, veja que eu tenho uma divisão por fatorial de 5 aqui embaixo, ó. Então, significa que eu já posso, né? Já consigo imaginar que, olha, eu não vou isso aqui até o final, porque é uma multiplicação muito grande. Olha só, 8 vezes 7 vezes 6 vezes... Olha só, em vez de até o final, eu vou parar aqui em fatorial de 5. Olha só que beleza, né? Não preciso nem ficar escrevendo aquele pontinho ali também, mas olha só. Esse fatorial de 5 aqui está tudo multiplicando em cima e embaixo. Ó. Esse fatorial de 5 aqui vai se anular com esse fatorial que está dividindo embaixo. Né? E esse fatorial de 3 eu consigo fazer? Olha, eu não tenho mais nenhum fatorial aqui em cima não, tá? Infelizmente eu não vou ter muito para onde correr. Sobrou o 8 vezes 7 vezes o 6. E embaixo eu tenho o quê? Tenho o fatorial de 3, que vocês vão saber que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Né? Aí eu consigo simplificar aqui, sobra só 8 vezes 7, 56. E você pode, é mais raro, mas você pode querer colocar as notações para fatorial, que é o que ele está pedindo aí. Ó. Aquele exemplo que a gente já tinha feito, né? Escrever todas as expressões em termos de 5. E aí ele faz alguns artifícios. Eu vou fazer esse último aqui, que provavelmente é o mais elaborado, tá? Eu não me lembro bem direito, acho que eu vou apanhar um pouquinho ali para fazer, então aí fica mais interessante ainda para vocês. O professor passando vergonha. 3, vamos torcer. Ele quer em termos de fatorial de 5. Em termos de fatorial de 5. Eu não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer isso ali. Ainda. Eu tô perdido aqui. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Menos 6 vezes fatorial de 5. Ok? Isso tudo dividido por... Eu vou colocar logo um 6 aqui. A questão pediu para colocar tudo em termos de fatorial de 5. Eu fiz e apareceu o fatorial de 5. Talvez não fosse a hora correta.
Gente, eu vou colocar em evidência. Eu tenho uma vaga lembrança de como é que resolve esse exercício. Olha só, o que é colocar em evidência? Tem fatorial de 5 aparecendo... Ó, cuidado, tem um menos aqui, não é multiplicação não, tá? Tem um fatorial de 5 aparecendo nas duas multiplicações. Eu vou colocar ele em evidência. Certo? Então, ele está multiplicando por tudo isso aqui, ó. Que é 8 vezes 7 vezes 6. Eu podia ter multiplicado, mas eu não sei fazer de cabeça, então vou deixar assim. Menos essa outra multiplicação aqui, ó, que é por 6. Certo? E tudo isso está sendo dividido por 6. Olha que beleza, eu podia ter colocado esse 6 em evidência também. Agora que eu coloquei aqui que eu percebi, ó, que eu podia ter colocado ele já em evidência junto com o 5. Mas eu não fiz isso. Então, eu posso fazer essa conta aqui e depois dividir por 6. Eu estou vendo que vai ser dividido por 6 aqui, tá? Vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Já consegui tirar o que eu queria, que é o fatorial de 5, né? Fatorial de 5 vezes essa coisa aqui, ó. 8 vezes 7, 56, vezes 6, menos 6, né? Tudo isso dividido por 6. Bom, eu não vou fazer essa conta aqui porque eu realmente não estou a fim de perder tempo, não quero usar a calculadora e não sei fazer de cabeça. Olha só, o fatorial de 5 já está separado lá na multiplicação. Vou separar esse 6 também, vou colocar o 6 em evidência. Ó, vou colocar o 6 em evidência. Coloquei o 6 em evidência porque o 6 está multiplicando o 56 e está multiplicando o próprio 6 aqui, 6 vezes 1, né? Pronto, que beleza, né? Olha só, coloquei o 6 em evidência, que eu tenho a multiplicação, né? 56 menos 1, 55. Então, aqui ficou fatorial de 5 vezes 55. Não foi tão difícil quanto eu imaginei que ia ser, não. Até que eu não passei muito vexame aí, não. Devia preparar melhor essas aulas, mas a preguiça não deixa. Enfim, vamos responder umas questões bonitonas. Ah, que maravilha! Eu vou responder a segunda questão, porque a primeira e a segunda são basicamente a mesma, tá, gente? Qualquer uma das duas aí, eu acho que a segunda deve representar uma complicação um pouquinho maior, né? Porque você tem que calcular o fatorial de 4 ali. Tá? Vou fazer a primeira porque eu vejo que demanda um desenvolvimento um pouquinho maior, tá bom? Só por isso. N mais 1 e N menos 1. Então ele quer saber N mais 1 fatorial dividido o fatorial de N menos 1. E isso está dando 6. Ele quer que você determine o valor de N, né? O cara deu um monte de exemplo de fatorial e já chega no exercício e já bota logo para lascar. Veja só. Aquela ideia de simplificação, eu vou tentar eliminar um deles, ou em cima ou embaixo, tá? Me parece que, obviamente, eu vou eliminar o de baixo, que é um número menor. Concordam comigo que esse número aqui de baixo, lembrando que fatorial só está definido para número natural. Portanto, isso aqui, por exemplo, é um número tipo um 3, um 4, um número natural, tá? Então, obviamente, vocês vão concordar comigo que esse número de cima tem que ser maior. Vai ser mais fácil eliminar esse de baixo aqui, porque olha só, né? O que é fatorial de N mais 1? É N mais 1 vezes, né? Isso aqui menos 1 vezes N. Vou continuar a divisão. O que acontece quando eu continuo aqui? A multiplicação, né? N menos 1, né? E assim por diante até chegar no 1. Mas por que eu parei aqui? Porque embaixo eu tenho N menos 1. Né? E isso tudo está dando 6. Perceba que eu cheguei no fatorial aqui em cima do mesmo que eu tenho embaixo. Eu posso cancelar. Aqui eu tenho a multiplicação e está dividindo embaixo. Ok? Sobrou o que aqui? Ó? Sobrou essa multiplicação. N ao quadrado mais 1 vezes N. E isso é igual a 6. Então eu tenho N ao quadrado mais N menos 6 igual a 0. Quando aparece uma equação do segundo grau, eu consigo resolver. Tá? Então aí eu vou utilizar aquela forma da equação do segundo grau para encontrar os valores possíveis para N. Vamos lá, como é que resolve isso aqui? Se você ainda não aprendeu, se lascou. Quarto ano eu não vou revisar a equação do segundo grau para ninguém. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Delta é igual a 1 mais 24 igual a 25. Raiz de delta é igual a 5. Como é que eu calculo o valor de x, nesse caso aí n? N é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. N linha, eu tenho duas possibilidades para n duas linhas. Então vai ficar menos 1 mais 5 dividido por 2. Aqui em cima vai dar 4. 4 dividido por 2, 2. Aqui embaixo vai dar menos 1 menos 5 sobre 2. Veja, menos 1 menos 5 menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Gente, eu estou achando o valor de n. Fatorial só está definido para número natural. Ou seja, essa resposta aqui não tem cabimento. Para a questão, essa resposta não tem cabimento. Ou seja, o valor de n só pode ser 2. Vamos tirar a prova? Ó. Né? Ele está dizendo que n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial dá 6. Será que dá mesmo? A gente descobriu que n é 2. Então, teria 2 mais 1 fatorial dividido por 2 menos 1, 1 fatorial. Será que é realmente igual a 6? 2 mais 1, 3. Né? Então, ó, eu teria fatorial de 3, que é justamente 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Tá aí. Linda, simples e fácil. E para finalizar, calcular de quantas maneiras 5 crianças podem sentar em um banco se a criança mais nova deve necessariamente sentar ao lado esquerdo do banco. Olha, gente, tem 8 crianças, eu não sei se eu falei 5 em algum lugar e eu tô meio perdido, eu tô meio grog, olha que eu nem uso drogas. Calcular de quantas maneiras 8 crianças podem sentar em um banco se a criança mais nova deve necessariamente sentar ao lado esquerdo do banco. Tá, tem um bancão lá, eu vou colocar aqui o banco como se tivesse lugares, é um sofazão de 8 lugares. Meu Deus, um sofá, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lugares, porque são 8 crianças. Deve sentar-se ao lado esquerdo do banco. Aí vem um animal e fala: o lado esquerdo é esse aqui ou esse aqui, professor? Bom, aí eu me pergunto: infeliz, isso aí vai... Não ganha na questão, nada. Então você escolhe qual que é o lado esquerdo, do jeito que você quiser. Cheguei babaca e cuspi em tudo. De ira. Então, veja, são 8 crianças, mas a menorzinha delas só pode sentar em um lugar. Ó. Esse lugar aqui está definido para ela, que eu vou chamar aqui, esse aqui vai ser o meu lado esquerdo, certo? Está definido. Está definido, cara, não tem para onde correr. A criatura tem que sentar aqui, ó. Tem uma infeliz aqui, tá bom? Se a criança mais nova precisa sentar à esquerda. De quantas maneiras as outras crianças podem sentar? A mais nova tem que sentar aqui, não tem para onde correr. É aquela que fica no canto, que aí os outros se empurram e ela sempre cai. Enfim, os outros 7 tinham 8 crianças. Essa menorzinha já foi, ó, sobraram 7. As outras 7 podem sentar onde ela quiser, onde elas quiserem, né? Então, digamos que uma sentou aqui, ó. Né? Quem é que vai sentar aqui do lado do infeliz pequeno, aquele que vai ficar tomando cascudo? Tem 7 possibilidades aqui, ó. Né? E para quem vai sentar aqui no segundo banco? Olha, não pode sentar aquele pequenininho, nem o cara que já sentou aqui no lugar 2. Então sobraram 6 pessoas para sentar aqui. Certo? Das 8 já foram 2 aqui, sobraram 6. A mesmo raciocínio aqui, ó, para sentar no quarto lugar. Já tem 3 pessoas lá. Das 8 só sobraram 5. 4, 3, 2, 1. Né? Quantas possibilidades ao todo? O que é isso aí? Isso aí é 7 fatorial. Tá? Eu sugiro que se acostumem com fatorial de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque eles caem bastante. Bom, é isso aí. Simples, bonito. Feliz Dia dos Pais para vocês. Até a próxima.